Na terceira parte da videoaula sobre o texto Diferentes Olhares na Análise de Políticas Públicas, da pesquisadora Kátia Grisa, eu quero expor algumas características da chamada abordagem cognitiva. A abordagem cognitiva, ela tem origem entre pesquisadores franceses e vê as políticas públicas como determinadas pelas crenças, valores, ideias de atores, tanto públicos quanto privados. Então, as políticas públicas são analisadas a partir das representações que a sociedade faz do real. E esta abordagem, ela utiliza alguns conceitos, trabalha com alguns conceitos muito importantes para a compreensão da mesma. Então, temos primeiro o conceito de referencial, que é a ideia de paradigma, de visão de mundo, como que um determinado ator ele vê, ele representa a realidade. E o referencial ele articula 4 níveis de percepção do mundo. Ela, a professora Kátia Grisa, ela expõe essas características do conceito de referencial na página 106. Então, ela diz: A. Os valores vistos como representações mais amplas e fundamentais sobre o que é bom ou mal, desejável ou não. Por exemplo, equidade, sustentabilidade. B. As normas estabelecidas entre o real observado e o real desejado e que definem os princípios de ação mais que os valores. A agricultura, por exemplo, a agricultura deve se modernizar, devem ser reduzidos os subsídios à agricultura. Então são ideias, né, são formas de representação que os atores fazem sobre a realidade. C. Os algoritmos concernentes às relações causais que exprimem uma teoria da ação. Então, uma visão do Estado, né, da ação do Estado. Por exemplo, se o Estado intervir menos na agricultura, ela será mais eficiente. Então, um determinado referencial muito vigente atualmente, ele defende, né, esse tipo de ideia, esse tipo de posicionamento. Ou ainda, né, outro algoritmo, né, outro pensamento, né, desse tipo de referencial, que na verdade é referenciais que muitas vezes entram em conflito, né, na nossa própria realidade. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Então, outra percepção, né, outro mote, digamos assim, ou algoritmo, como ela está chamando aqui. E se realizada a reforma agrária, diminuirá a pobreza. Então, um tipo de referencial defende esse tipo de visão e outro referencial já alega que se o Estado intervir menos na agricultura, ela será mais eficiente. Então são visões de mundo. E ainda, né, o último item que ela vai citar, né, as imagens que representam simplificadamente os vetores dos valores, normas e algoritmos. Então, imagens, né, muito simples, né, bem dizer, slogans, né, que terminam, mesmo que de forma simplificada, representando, né, ou levando adiante, né, valores, normas, etc. Como, por exemplo, agricultor forte com tratores e colheitadeiras. Então, tem muito esse mote, essa imagem, né, esse quase slogan que é defendido por uma certa vertente, um certo referencial aí para a agricultura. E ainda, e aquele com vários alimentos, né? Enfim, então tem esses motes, né? Agricultor forte com tratores e colheitadeiras, de um lado, e aquele com vários alimentos, né? Produtores de uma diversidade grande de alimentos. Então,
são aí o que a autora chama de níveis de percepção, né? Então vai de um nível de percepção um pouco mais elevado, né, até um nível de percepção mais simples, né, até simplório, que trabalha inclusive com esses slogans. Mas o importante é saber que referencial é um paradigma, é um conjunto de ideias, né, que os grupos, os atores utilizam para interpretar a realidade. Então, dito isso, nós temos dois tipos principais, né, de referenciais. O chamado referencial global, né, um grande conjunto de ideias, digamos assim, um grande paradigma, que é utilizado, na verdade, para interpretar a realidade, né, em vários setores, né, seja no mundo social, econômico, seja no mundo agrícola, seja no mundo industrial, né? Então temos sempre a predominância de um referencial global, mas existem e podem até entrar em choque, em conflito, outros referenciais globais, como por exemplo o neoliberalismo é um referencial global, o que a gente chama no Brasil de nacional desenvolvimentismo, que defende uma maior intervenção do Estado na indústria, na própria agricultura, enfim, é um outro referencial global. Esses referenciais globais, eles entram em choque, mas nós sabemos que atualmente o referencial global que predomina é o neoliberal. Então, ele vai influenciar os mais variados setores da vida social, econômica, política. E existem os chamados também, é um outro conceito importante, mediadores. Que são mediadores? São atores que levam ideias de um referencial global para um referencial setorial. Então, os atores, os mediadores, eles têm esse papel, né, de, digamos assim, não unificar, né, mas ligar um referencial global a um referencial setorial. O referencial setorial, por sua vez, o nome já diz, né, é um conjunto de ideias que predomina em um determinado setor. Por exemplo, a gente tem o chamado agronegócio. O agronegócio é um setor. Ele é influenciado pelo referencial global do neoliberalismo. Então, o que mais aparece nesse referencial do agronegócio são as ideias neoliberais, né? Quer dizer, o Estado não tem que intervir no trabalho dos agricultores, o Estado cobra impostos demais, o Estado tem que reduzir, portanto, impostos para que o agricultor possa exportar, ele não tem que intervir, mas ele tem que favorecer a aplicação, né, de insumos, de fertilizantes, de agrotóxicos, né? Então, tudo isso está nesse referencial setorial do agronegócio, que é, por sua vez, ligado ao referencial global, que eu estou chamando aqui de neoliberalismo. Né? Então, o referencial global é um conjunto de ideias maior, mas que influencia, né, um determinado setor, e esse setor ele é conduzido por um referencial setorial que, por sua vez, é baseado no chamado referencial global. E sempre tem os mediadores, né? Que pode ser representantes do próprio setor, podem ser professores, né, intelectuais, podem ser inclusive burocratas, né, que fazem essa mediação entre um referencial maior e um referencial setorial. A agricultura familiar também tem o seu referencial, né, o seu referencial setorial, né, que por sua vez é baseado em um outro referencial global, mas a agricultura familiar, então, ela defende, né,
utilização de métodos agroecológicos para a produção, o conceito de sustentabilidade, de segurança alimentar, né? Com, evidentemente, a reforma agrária, enfim. Então, é um outro referencial setorial que aparece no âmbito aí da agricultura familiar, que por sua vez é baseado num outro referencial global. Mas o referencial global que predomina atualmente é o neoliberalismo, né? E que impacta de forma muito forte, principalmente aí o âmbito do agronegócio. Então, a autora diz, a Kátia Grisa diz, políticas públicas são construídas e transformadas a partir desta relação global setorial e o papel dos mediadores nesse processo. Então, ela vai descrever, né, enfim, que a mudança, né, também depende dessa relação, e ela vai dar como exemplo a mudança na política agrícola francesa, né, que ela descreve na página 107. Né? Então, por volta dos anos 40, não havia uma necessidade de modernização da agricultura francesa, até que surgiu, né, um determinado grupo, que a gente pode chamar de mediadores, né, que esse grupo compôs o Centro Nacional de Jovens Agricultores, né, o CNJA. Esses agricultores mais jovens, eles começaram a perceber a necessidade de modernização da agricultura francesa, né, e abertura de mercados, e o avanço da tecnologia, e até mesmo concentração, né, da propriedade. Então, agindo contra, né, aquela visão de pequenas propriedades, né, de agricultura familiar, que até então você tinha, né, na França, né, essa imagem da pequena agricultura, que a gente até hoje vê até nos filmes, né? Mas a partir dos anos 40, 50, houve todo um processo, né, pró-modernização da agricultura francesa, muito levado adiante por esse grupo de jovens agricultores, né? E eles avançaram, né, essa visão setorial já impulsionado, né, por uma concepção liberal, né, por um referencial global modernizante e liberalizante. E mais adiante veio, né, todas as transformações trazidas pela criação da chamada União Europeia. Aí o Estado francês, né, que era um Estado, ainda mas antes era mais protecionista e mais protecionista da agricultura, teve que ceder, né? Principalmente no âmbito da União Europeia, há uma abertura do mercado, há uma mudança, né, do modelo, do paradigma de agricultura. Então, quem tiver interesse, dá uma lida, né, na página 107, que ela vai descrever, né, passo a passo essas transformações, esses conflitos que ocorreram no âmbito aí da mudança na política agrícola francesa e que envolveu um referencial, um ou mais referencial teórico, né, ou melhor, referencial global, referencial setorial e o papel desses mediadores do Centro Nacional de Jovens Agricultores que trabalharam, porque movidos por outras ideias, por outra visão de agricultura, pela mudança do modelo de agricultura na França. Né? Então, críticas a esse modelo. Primeiro, a falta de clareza, né, da noção de referencial e a sua não aplicabilidade a todas as políticas públicas. Então, às vezes é um tanto quanto confuso, né? O que é exatamente um referencial? Há um conjunto de ideias, mas não vai a fundo, né, na definição. E não é uma abordagem que sirva para você compreender qualquer política pública, né? Ela é boa para compreender essas mudanças mais macro, né, de todo o modelo de agricultura, mas não
para você analisar programas mais específicos, né? Essa perspectiva também, né, é baseada na noção de fóruns e arena, né? Então, essas duas noções, fóruns e arena, têm relações estreitas, né, com o conceito de referencial. Por quê? Porque os fóruns, assim, são fóruns, né, de produção de ideias, né? Eles são espaços nos quais tanto especialistas do setor ou intelectuais, né, ou no caso você tem, né, o fórum de produção de ideias e o fórum, né, da comunidade política. Aqui você tem no fórum de produção de, de ideias, né, uma presença dos especialistas, né, de professores, discutindo justamente ideias, abordagens, né, para o setor. E nos fóruns das comunidades políticas você tem até, como a gente pode dizer, uma heterogeneidade até maior, né? Você tem a presença de burocratas, de políticos e também, né, de intelectuais que discutem ideias, né, valores e ideias principalmente para um determinado setor da vida social ou econômica. Então, esses fóruns, tanto fóruns, né, das comunidades políticas quanto fóruns de produção de ideias, eles são fundamentais, né? Porque são laboratórios, né? de produção de ideias que vão influenciar muitas vezes todo um setor. Então, são categorias, conceitos também muito importantes para essa abordagem, que é a abordagem cognitiva. O mérito da abordagem, né, da abordagem cognitiva, destacar o papel desempenhado pelas ideias, que quando a gente fala ideias, são ideias, crenças, né, processos de aprendizagem, valores, né, nas políticas públicas. Então, só o fato de você debater ideias, né, com vários atores, isso já produz, né, um processo de aprendizagem. Então, políticas públicas não são apenas interesses, né, ou algo determinado por instituições. Elas envolvem ideias também. E para essa abordagem, as políticas públicas envolvem principalmente ideias, valores, né, visões de mundo, né, que leva à aprendizagem. Críticas, né, uma valorização excessiva das variáveis cognitivas, né, então essa abordagem se preocupa menos, né, com a questão institucional, por exemplo, né, valoriza talvez demasiado, né, as questões cognitivas. O uso retórico das noções mencionadas, né, sem atentar para os modos de mobilização, de difusão, instrumentalização das mesmas, né? Então, são utilizadas essas categorias, mas não se problematiza, né? Como essas categorias muitas vezes são também instrumentalizadas, né? Com determinados propósitos. Enfim, então são algumas críticas, né, que são feitas a essa abordagem, mas, repito, a abordagem cognitiva tem como propósito fundamental mostrar que políticas públicas envolve ideias, né? E para essa abordagem, políticas públicas envolvem, antes de tudo, ideias, valores, visões de mundo. Eu vou parar por aqui essa terceira parte, mais adiante eu volto para falar da abordagem das redes de políticas públicas e concluir esta videoaula. Muito obrigado.